Então, você tem interesse no lado sombrio? Está cansado de ser um cavaleiro de armadura reluzente? Em busca de algo mais eu? Pois então, você está no lugar certo. Boas-vindas, viajantes! Eu sou Crônica e se você assistiu o último vídeo, sabe, todo personagem carrega um pedaço de nós. Mas agora, que tal explorarmos o lado mais sombrio disso? Hoje vamos falar sobre como criar personagens com tendências malignas, seja leal e mal ou caótico e mal, e como interpretá-los sem cair na armadilha do famigerado destruidor de campanhas. Sem mais delongas, bora pro conteúdo. Notou que em nenhum momento eu usei a palavra vilão? Isso porque criar um vilão não é nosso objetivo aqui, e sim um personagem mais complexo. Mas então, por que esse arquetipo é tão mal interpretado? Para entendermos isso, irei apresentar os erros mais comuns que os jogadores cometem. O primeiro, confundem ser mal como atrapalhar os outros. O segundo, usam isso como desculpa para PVP forçado, quebra de narrativa e decisões incoerentes. Terceiro, esquecem que ainda fazem parte de um grupo com objetivo em comum. Quarto, ser mal não é uma personalidade de verdade. E 5. A história não gira em torno de seu personagem e ele não é o vilão da campanha, bonitinho. Agora que sabemos o que não fazer, vamos entender como manter o personagem maligno funcional sem ser um babaca estraga-prazeres. Sim, pode parecer difícil, principalmente depois de tudo que eu falei. Não é à toa que muitos mestres banem o alinhamento de suas mesas. Mas respirem, eu tô aqui para guiar vocês. A chave é entender o personagem como um todo, não apenas como um rótulo. Então, para entendermos isso, temos 3 pilares fundamentais: motivador e propósito, o que move esse personagem, por que ele se aventura, ideais, no que ele acredita, o que ele valoriza ou se recusa a fazer, desenvolvimento, ele pode mudar, ele quer mudar, o que faria ele repensar tudo que ele fez na vida. Esses pontos valem para qualquer personagem, mas para os malignos, eles precisam ser ainda mais aprofundados e bem estruturados. Não buscamos criar alguém perfeito, mas sim próximo da realidade, com falhas, traumas, sonhos e contradições. Agora, para ilustrar tudo isso na prática, eu vou compartilhar uma história de um dos meus personagens mais queridos, Jess, ou Jessareth, como preferir. Coincidentemente ou não, é o personagem que está sendo ilustrado no fundo do vídeo. Que loucura, não é não? Jessareth foi um dos meus primeiros personagens sérios e participou da maior campanha que já joguei, que inclusive estou adaptando para um livro, apesar de estar meio parado por enquanto, mas a gente releva. Mas enfim, ele nasceu em uma cidadela que odiava a sua raça, marcada como infame aos olhos dos deuses. Sofreu com trabalho forçado, abusos e opressão. Seus pais tentaram mudar essa realidade, mas foram mortos antes que a revolução pudesse acontecer. Jess sobreviveu e mais tarde foi salvo por um misterioso mago mascarado. Aquilo o marcou, não como esperança ou nada do tipo, mas como um ideal distorcido de força e de vingança. Traumatizado, Jess cresceu acreditando que empatia era fraqueza. Agia por egoísmo e sede de poder. Fazia alianças, mas sempre com segundas intenções. Era carismático, porém, suas relações sempre foram tóxicas. E isso tudo teve um custo. A solidão, o peso da própria ambição,
a dificuldade em confiar ou trabalhar em equipe e muitos outros, mas não vale a pena comentar agora. Ainda assim, aos poucos as pessoas se aproximaram dele. Os espinhos foram retraindo, revelando cicatrizes e culpa. Mesmo depois de errar e decepcionar todos, eles ainda estavam lá, estendendo a mão. E isso o transformou. Jazz abriu a mão do ego para proteger quem amava. Trocou o vazio da vingança por um propósito real. E no fim, encontrou sua redenção. E com ela a permissão de ser feliz. História bonitinha, né? Pois sabe que na prática não foi tão rápido assim não, doeu bastante, mas o importante assim é que foi o final feliz, olha que lindo. Mais ou menos feliz. Não vem ao caso, mas eu acho que vocês entenderam, né? Conseguiram identificar os 3 pilares? As motivações, os ideais e os desenvolvimentos? Nesta jornada de vingança que terminou em redenção. Claro que eu resumi bastante, mas quem sabe eu não volte a falar do Jazz ou desse projetinho no futuro. Mas isso vai caber a vocês. Porém, se acalme caso você ainda esteja na dúvida de como colocar isso tudo na prática. Então aqui, agora, nessa conclusão, teremos umas dicas rápidas para vocês utilizarem nas suas próximas mesas. E a primeira delas são alguns personagens que eu separei para se utilizar como inspiração na personalidade e na jornada desses personagens. No caso, a maioria sendo anti-heróis ou alguns com a jornada de redenção bem clara, como por exemplo o John Wick, o Toji Fushiguro, a Catra, o Demolidor, o Motoqueiro Fantasma, Deadpool, o Kratos, o V de Vingança, Severus Snape, de Harry Potter, Zuko e Victor Vale, de Vilão. É um livro muito bom, não sei pronunciar o nome da criadora, mas é muito bom, tá? Recomendo bastante. E além disso, tá sendo listado aqui, passando na sua tela, os motivadores mais comuns para se utilizar. E dentre eles você pode não só utilizar o conceito, mas também os derivados dele e tal. Mas aqui é a versão mais bruta deles, que no caso, vingança, poder, prazer, justiça, redenção, sobrevivência, fuga, proteção e resgate. São todas essas os motivadores que você pode utilizar nos seus personagens, e garanto que nos personagens malignos servirá como uma luva. Passando para as dicas de interpretação, anota que essas aí são bem importantes. Você deve criar um personagem com ideais fortes. Alinhe a ideia com o mestre, sempre. Pergunte para o mestre o que dá para usar, o que não dá para usar, mas personagens malignos têm que ser bem próximos do mestre. Pense em possíveis caminhos de evolução. Já pense no futuro do personagem, não apenas no presente. Adicione ganchos narrativos na sua história, ganchos na lore, para o mestre utilizar e para você utilizar também. Defina um objetivo inicial claro, como vingança, matar tal cara, derrubar tal reino e dentre outras coisas. Você deve focar nas qualidades versus defeitos. Se ele tem qualidade, ele deve ter um defeito, sempre. Priorizar o roleplay, criar uma abertura para interações com o grupo, não vai jogar sozinho, né, cara? E reflita o que corromperia esse personagem, o que faria ele se perder na escuridão, ou o que o redimiria e faria ele abraçar a luz novamente. Ok, foi bastante coisa, mas eu acho que é isso por hoje. Eu poderia falar horas e horas sobre esse assunto, mas o vídeo já tá longo demais e eu preciso tomar um bom gole d'água. Então, se você curtiu, se inscreve, deixa o like, compartilha com seu amigo que já tentou jogar com 3 psicopatas ou mais diferentes e todos foram péssimos. Que as estrelas os guiem e até mais.